Oi, pessoal, tudo bem? Então, no nosso encontro de hoje, eu vou dar continuidade a essa questão de como ler e de como interpretar os textos de filosofia, e a gente já vai entrar também em algumas outras coisas relacionadas à prática de escrita e também de como conseguir, de como encontrar algumas fontes bibliográficas, tá? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês no nosso encontro anterior, a gente está nessa parte primeiro da leitura dos textos filosóficos, indicando aqui um passo a passo bem detalhado de quando a gente quer ler bem um texto filosófico, e a referência principal que eu estou tomando aqui é esse livro do professor Antônio Severino, Como Ler um Texto de Filosofia. Então, como a gente viu as duas primeiras etapas no nosso encontro anterior, e são bem detalhadas mesmo, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais as duas próximas etapas. Então, só para lembrar vocês, né, basicamente aqui o passo a passo, as etapas que são indicadas é a análise textual prévia, depois a análise temática e de compreensão. Essas duas nós vimos no nosso último encontro com bastante detalhes de como fazer isso, e são bem importantes, inclusive, como eu falei, para as etapas seguintes. E hoje a gente vai ver então análise interpretativa crítica e uma reelaboração reflexiva pessoal. A gente vai ver, de modo geral, como que essas duas etapas seguintes, que são mais complexas de fato, podem acontecer, só que para aprofundar com vocês um pouco mais isso, eu vou ir além do material do professor Severino, trazendo para vocês um material de escrita acadêmica propriamente dita, de como a gente consegue elaborar, lidar inclusive, né, com esse bloqueio da página em branco. Então, ali num segundo momento, eu vou apresentar isso. E ao final, pessoal, o que eu queria também mostrar para vocês, não sei se serve para todo mundo, acho que muitas pessoas já têm familiaridade com isso, mas eu vou ao final também dar uma dica extra de algumas fontes, alguns locais, digamos assim, né, principalmente ali na internet, e formas de fazer pesquisa que a gente pode utilizar para poder encontrar esse material, né? Porque o que acontece? A gente está vendo aqui, a maior parte dos exemplos que eu dou é se vocês estão, por exemplo, estudando filosofia, esses textos são indicados para que vocês leiam, né? Por uma professora, um professor. Mas pode acontecer que alguns de vocês estejam ou estudando filosofia por conta, ou, por exemplo, terminaram ali o curso, né? Ou estão em alguma etapa que vocês têm essa liberdade de escolher ali o que vocês vão utilizar, qual material bibliográfico, e vocês querem ter uma certa autonomia nesse processo. Então, eu vou falar um pouquinho também disso, de alguns materiais que a gente pode ali consultar, de como a gente faz pesquisa para ter acesso ao material que a gente vai ler, tá? Então, eu deixo isso para o final, para as pessoas que eventualmente possam ter necessidade desse tipo de conteúdo também. Então, vamos lá. Esse passo, essa etapa 3, tá, gente, é a análise interpretativa crítica. Então, como que ela está sendo definida aqui dentro dessa metodologia para leitura e interpretação dos textos filosóficos? Essa seria a etapa em que se avalia de forma crítica as ideias presentes no texto, tá? Então, aqui não é simplesmente compreender o texto, ter uma compreensão básica, mas conseguir fazer essa avaliação crítica do conteúdo que está sendo apresentado no texto. Então, envolve o que seria uma espécie de um diálogo com o autor ou a autora do texto, porque a gente vai ali como que tentar, né, colocar um pouco, assim, um questionamento a respeito do que está sendo apresentado no texto. Então, pressupõe repertório filosófico e conhecimento acumulado. Aqui não é tão fácil, tá, gente, ter acesso a isso, no sentido de que, às vezes, a gente vai ler um texto de filosofia, já vai ter muita dificuldade de compreensão desse texto, e não necessariamente a gente vai ter um conhecimento filosófico suficiente para poder fazer essa crítica. Mas o que a gente sugere, né, vários professores sugerem, eu tô nisso também, é treinar essa habilidade. Né? Tudo é treino. Então, assim, treinar já, não simplesmente entender o texto, ler o texto, pesquisar, como a gente viu, né, no último encontro, né, materiais ali que a gente possa aprofundar o conteúdo do texto, mas também tentar ter essa visão mais crítica. Então,
para poder fazer isso bem, depende de alguns conhecimentos básicos sobre a teoria da argumentação, né? Claro que a gente não vai poder aprofundar isso aqui, não é a intenção. Mas só para dizer, para fazer isso bem, sim, a gente vai precisar de outros conhecimentos. Então, essa etapa implica da gente conseguir identificar, por exemplo, quais são os pressupostos implícitos dos argumentos que estão sendo apresentados no texto, quais são ideias que são semelhantes àquelas do texto, ou são convergentes, ou são divergentes. Quais são aspectos positivos e negativos que a pessoa está identificando naqueles argumentos, né? Quais são, por exemplo, os pontos fracos do argumento, quais são os pontos fortes, certo? É esse tipo de avaliação aqui, que já exige, então, pessoal, como eu falei, a gente ter compreendido bem o texto, porque a gente não tem como fazer uma crítica a algo que a gente não compreendeu bem. E, às vezes, nessa tentativa de criticar, a gente acaba, às vezes, não percebendo que, na verdade, a gente ainda nem compreendeu. Então, a gente está tentando criticar uma coisa que a gente não entendeu bem. Por isso que, como eu disse, as etapas anteriores são muito mais detalhadas e cuidadosas. Para quê? Para que quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente já tem condições de fato, poder avaliar criticamente de uma maneira adequada. Então, gente, num segundo momento, né, nesse nosso encontro, eu vou apresentar para vocês com outros materiais, tá? Algumas técnicas, algumas formas pelas quais a gente pode fazer isso, né? Principalmente em relação à questão da escrita. Mas isso, de fato, é algo que vem com o treinamento. Então, também, como eu disse, não se exijam já ter necessariamente uma opinião sobre as coisas, conseguir fazer de forma profunda essa avaliação crítica. É uma coisa que a gente vai adquirindo habilidade com o tempo mesmo. E aí, então, a nossa quarta etapa é a reelaboração reflexiva pessoal, né? E aí, como eu disse também no nosso encontro anterior, nem sempre a gente vai conseguir chegar aqui, a depender da complexidade do assunto, de qual é o nosso conhecimento prévio sobre aquele assunto, do quanto a gente tem leitura sobre isso, tá? Então, também, não se preocupem, mas eu vou colocar aqui porque é uma etapa, sim, que é esperada que em algum momento a gente possa fazer. Então, detalhando um pouco mais, tá, pessoal? Aqui é a etapa em que, a partir de questões levantadas pelo texto, o leitor desenvolve suas próprias ideias a respeito do assunto. Então, é a coisa assim de dar opinião mesmo. Então, implica em ir além do que foi lido no texto, porque aqui não é simplesmente ficar preso ao conteúdo do texto, é apresentar ideias próprias que, por exemplo, não estavam ali. Muitas vezes ocorre de forma simultânea à etapa anterior, né? Então, às vezes a gente está ali fazendo aquela crítica, avaliando criticamente e de maneira automática mesmo. No momento que a gente critica alguma coisa, a gente está criticando porque a gente não concorda com aquilo. Então, às vezes, o nosso discordar é alguma ideia nova que surgiu, que vai, né, em oposição àquele conteúdo que a gente estava lendo, aquele argumento filosófico, por exemplo. Tá? Então, o que a diferencia, né, o que diferencia essa etapa aqui da anterior, que é a análise interpretativa crítica, é que aqui necessariamente aparecem ideias originais ou ideias próprias que vão além de apenas uma crítica pontual ao texto. Porque vê só, eu posso, por exemplo, fazer uma crítica a algum argumento que foi apresentado, no sentido de eu achar que o argumento é fraco, o argumento está mal construído, as fundamentações que foram dadas para aquele ponto de vista não são boas. Eu posso fazer isso, mas não ter uma opinião formada sobre o assunto, né? Eu não tenho alguma ideia no sentido assim, não, eu acho que não é isso, mas é essa outra coisa aqui. Eu posso não ter isso. Eu posso só achar que foi um argumento mal construído, mal feito, assim por diante. Isso já é, claro, uma contribuição. Então, não se trata aqui somente de concordar ou discordar do texto, mas de apresentar uma nova ideia sobre o tema. Então, essa etapa aqui, né, etapa 4 da reelaboração reflexiva pessoal, ela é mais forte mesmo, né? A pessoa está apresentando ali uma ideia nova. Então, é algo que normalmente apenas pesquisadores experientes são capazes de fazer, pelo menos assim, de uma forma mais bem feita, digamos assim, né, com mais conteúdo, e normalmente também envolvendo temas específicos, tá, pessoal? Assim, questões mais específicas. Aqui, como eu falei, eu tô trazendo muito a perspectiva que tá ali no nossa referência bibliográfica principal para essa apresentação, mas eu queria colocar algumas questões aqui. Primeiro, gente, que nem todos os professoras de filosofia vão concordar com essa perspectiva aqui, tá? Que, assim, para apresentar a sua reflexão pessoal precisa ser uma ideia, assim, muito original, nem todos vão entender dessa forma. E essa perspectiva, assim, de que
necessariamente tem que ser muito experiente para ter uma opinião, também varia muito, tá? O que eu pessoalmente acho, dentro do que eu consigo perceber, é que sim, isso vem em geral com o tempo. Pelo menos uma ideia de fato, assim, original, nova sobre determinado tema, sim, vem com o tempo e de um tema específico, né? Especialmente na nossa área, porque a filosofia ela é muito antiga, os temas filosóficos, de forma geral, estão aí há muito tempo. Muitas pessoas já falaram muitas coisas sobre isso, né? Eu vou voltar a seguir nesse ponto rapidamente. Mas, ainda assim, eu acho que é interessante tentar fazer isso, tá? Já ir exercitando, digamos, esse músculo da reflexão pessoal, de dar suas opiniões. Acho que isso é super importante para nossa formação. E às vezes me parece que isso acaba sendo um pouco negligenciado na filosofia. A gente tem essa tendência, né, a ficar com certo receio de apresentar nossa opinião, achando que não vale de nada. Mas eu acho que mesmo que ainda não seja uma opinião super fundamentada e tudo mais, é interessante a gente treinar fazer isso que o professor Severino está chamando de uma reelaboração reflexiva pessoal, né, de colocar as nossas ideias e assim por diante. E aí, gente, algumas dicas que eu queria dar sobre essa etapa, tá? Esse é um ponto importante que eu já mencionei um pouquinho. Geralmente, a gente vai pensar que uma ideia original por desconhecimento do tema, tá? Porque eu vejo isso acontecer bastante. A pessoa pensa assim, que ela tá inventando a roda em filosofia, né? Que ela tá tendo uma ideia que ninguém nunca pensou, mas na verdade, assim, já foi pensada muito por várias pessoas, já foi escrito, muitas pessoas já escreveram sobre aquilo, não é, na verdade, algo original. Tá? E a pessoa que tá achando que tá tendo uma ideia original é porque ela não leu tanto sobre o assunto, não se aprofundou, tá? Isso é muito comum de acontecer. E veja, gente, não tem problema nenhum, né? A gente tem que começar de algum lugar, mas é importante saber isso, para também não ficar com expectativas, ficar com aquela coisa de ficar necessariamente buscando, né, uma ideia original a qualquer custo. Isso às vezes nem é o mais importante, tá? Então, como eu coloco aqui, o mais importante não é ter ideias novas, mas sim ser capaz de refletir sobre o assunto de uma forma autônoma, né? Então, mesmo que chegue às mesmas conclusões que os outros já chegaram antes de você, tá? Então, não tem problema, às vezes a gente vai sim chegar numa ideia que outras pessoas já desenvolveram, mas se a gente fez esse exercício de refletir sobre aquilo e ver que a gente discorda num ponto de vista e concorda com outro, isso já nos fez ali evoluir nesse pensamento, né? Tanto treinar essa nossa capacidade de elaboração crítica a respeito de determinado assunto, mas também de entender melhor o nosso próprio ponto de vista, né? Ou mudar o nosso ponto de vista, e tudo isso já tem o seu valor. Então, a elaboração de uma ideia já conhecida também é algo válido. A ideia já existe, mas você pode apresentá-la à sua maneira, né? Então, isso daqui também é interessante, inclusive nesse sentido de que às vezes eu vejo, né? Às vezes alguém me fala assim, mas eu tô ali escrevendo sobre determinado assunto, mas eu vejo que não tem nada de novo no que eu tô dizendo. E ok, pode não ter nada de novo, mas às vezes a pessoa vai apresentar aquele assunto com exemplos específicos de uma outra maneira que vai fazer, por exemplo, alguém que está lendo o texto entender pela primeira vez aquele assunto, pela forma como foi apresentado. Então, tudo isso também, né, é algo que a gente tem que levar em consideração. Então, o caminho para algum dia ter uma ideia original é treinando desde já o pensamento crítico e a capacidade argumentativa. É isso que eu trago aqui. Então, não se preocupar muito em ter ideias originais, mas já ir treinando essa questão de não apenas ler os textos de filosofia, mas ler com esse olhar crítico. Bom, pessoal, daí para encerrar essa parte aqui, eu mencionei para vocês, né, também em outros nossos encontros aqui do projeto, foi mencionado essa questão toda de algumas formas também da gente fazer notas e tudo. Mas a gente apresentou questões assim mais básicas, né, mais fundamentais, digamos assim. Para quem quiser ir além desse básico, eu vou deixar umas recomendações aqui, mas eu não trouxe isso, primeiro porque seria muito complicado de explicar, né? E também porque eu acho que isso funciona melhor para pesquisadores assim já um pouco mais experientes, tá? Que é esse método aqui, que eu acho que é ótimo para quem já tem uma experiência um pouquinho maior, mais familiaridade com a pesquisa, que é esse método do Zettelkasten, que é super interessante para justamente facilitar depois o processo de escrita acadêmica, né? A referência básica aqui, para quem quiser entender o que é esse método, eu não vou falar o que é aqui, tá? Não vou explicar porque precisaria de mais tempo. É esse livro aqui,
do Zenke Arens, que é Como Escrever Boas Notas. Ele tá traduzido já para o português, tá? A gente tem em inglês também, em espanhol, então assim, tem como achar ali, inclusive em português. Mas aí eu deixo para vocês alguns vídeos com explicações de aplicação desse método, tá? Esse primeiro vídeo aqui é um vídeo assim que detalha bem uma forma de aplicação desse método, e eu deixo 2 outros vídeos que dão uma introdução, até inclusive por uma professora da filosofia, que é a professora Andrea Fagion. Ela tem um canal muito legal no YouTube que fala dessa questão de pesquisa e tudo mais, e ela mostra ali no canal dela até como ela utiliza esse método em algumas ferramentas específicas, tá? Como eu falei, eu acho que para aplicação dele é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais demandante, então não acho que para quem está começando a pesquisa é um bom ponto de partida, né? Mas para quem já tem mais familiaridade com isso e gosta, por exemplo, de um método um pouco mais sofisticado, ele é interessante, porque, gente, basicamente, o que acontece aqui com esse método? A pessoa vai fazendo notas de uma forma específica, em que, especialmente se ela utilizar de ferramentas que a gente tem atuais, como Obsidian, por exemplo. Não sei se alguém já conhece esse aplicativo, alguns usam no próprio Notion, também, né, para quem conhece. Permite cruzar essas notas, né, estabelecer relações entre essas notas que a gente fez, de modo que depois, na hora de escrever um texto, a gente vai puxar uma determinada nota e ver todas as notas que estão relacionadas com ela. E aí fica bem mais fácil, tanto para ter ideias novas, como também para construir um texto a partir ali daquelas referências que a gente foi juntando, né? Mas é um método, assim, que exige um certo trabalho para aplicação e tudo mais. Então, eu não vou, né, nesse momento estar aprofundando isso, mas para quem tiver interesse, recomendo demais dar uma olhada nisso, aqui nos vídeos, tem vários outros vídeos também no YouTube sobre isso. Por exemplo, várias pessoas utilizaram esse método, tá, gente? Um autor que é um sociólogo alemão, o Niklas Luhmann, ele utilizou esse método e ele era assim, ele escrevia muito, tá, gente? É um método de fato que funciona para quem quer ter muita assim produtividade no trabalho. Ele escreveu assim mais de 500 artigos, assim, coisa em torno de 50 livros, tá? Foi extremamente ativo, produtivo, e esse método, né, é o que se diz que estava por trás de toda essa produtividade dele. Então, quem quiser aí aprofundar nisso, eu recomendo bastante. E aqui só para mostrar, pessoal, tá? A bibliografia básica aqui, alguns materiais que eu consultei para preparar isso daqui para vocês. E agora sim a gente vai entrar em algumas coisas mais a respeito da escrita propriamente dita, que vai ter a ver com essas últimas etapas, tá? Porque, de forma geral, no nosso trabalho, aqui a gente está falando, claro, de pesquisa filosófica mais para a área acadêmica, o elemento, assim, de reflexão pessoal, né, de análise crítica, ele vai se dar muito através da escrita. Então, eu queria, de uma maneira, assim, também mais resumida, apresentar isso um pouquinho para vocês. Então, aqui, pessoal, nesse segundo momento, é basicamente uma ideia de prática de escrita mesmo, mas também é uma prática de avaliação de argumentos filosóficos, tá? Então, eu vou apresentar de uma maneira resumida, mas a ideia é como expressar, apresentar, avaliar e fundamentar ideias e pensamentos. Eu queria começar falando para vocês, gente, de uma coisa que eu vejo acontecer muito, que muitas pessoas me falam que essa é uma das grandes angústias, principalmente alguém que já está desenvolvendo uma pesquisa em filosofia, que é lidar com a página em branco ou a página vazia, tá? Então, quais são algumas dicas que eu dou aqui? A primeira coisa que eu diria é o seguinte, ó, se você tiver lido um texto filosófico como sugerimos, né, como a gente está sugerindo aqui, ou seja, fez anotações, deixou ali uma série de comentários no texto, lidou com aquele material com esse cuidado, já vai ter algum material do qual partir. Por quê? Porque já vai ter essas anotações, certo? Então, às vezes, gente, o problema dessa página em branco, dessa página vazia, é porque a pessoa não leu o texto com tanto cuidado. Quer dizer, ela simplesmente leu lá, sei lá, sublinhou algumas passagens, mas ela, assim, não fez nenhuma anotação, ela não parou para refletir sobre o conteúdo, ela simplesmente sentiu, não, fiz minha parte aqui, eu li. Tá? Então, é por isso que eu digo que às vezes o problema assim que surge lá na ponta da questão, ou seja, na hora de escrever, é um problema anterior, é um problema que estava na leitura, que estava ali na falta de anotações, por exemplo, tá?
Mas pensando em coisas mais práticas aqui, pode ser útil a gente transferir para um arquivo ali que a pessoa está usando para escrever trechos do texto que leu e que vai citar. Então, por exemplo, eu estou lendo lá um determinado artigo e eu vejo que tem uma passagem assim que é super relevante para mim, que com certeza eu vou querer citar no momento que eu estiver discutindo aquela questão. Eu já pego, por exemplo, copio aquela passagem e colo ali no meu Google Docs, no meu Word, seja lá qual for o programa que eu estou utilizando para escrever, tá? Porque aí quando eu chegar lá, eu já tenho aquilo. Tá? E da mesma maneira, eu posso já, por exemplo, colar aquela passagem e já fazer um pequeno comentário. E, gente, pode ser escrito de qualquer forma, tá? Pode ser um comentário assim, como a gente diz, meio tosco, meio escrito de qualquer maneira. Só para eu lembrar por que eu achei que aquela passagem é importante para mim, tá? Porque a gente não fica contando com a memória. Pode ser que depois, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já, eu voltar para um texto que eu tinha lido há muito tempo atrás, só dessa maneira, tá? Assim, sublinhando coisas e botando asteriscos e coisas assim para me chamar a atenção, e depois eu relendo ali, eu penso, tá, mas por que eu marquei essa passagem? Por que eu tava achando tão relevante? Porque agora não me parece tanto. Vê, se eu tivesse deixado um pequeno comentário ali, né, ou tivesse feito as anotações, eu ia saber por que naquele momento eu achei aquela passagem importante. Pode ser até que eu tenha mudado de ideia, mas eu teria aquele material, certo? Eu não ficaria me perguntando o que o meu eu do passado achou de tão interessante ali e que o meu eu presente não acha. Tá? Então é importante fazer bem esses passos anteriores, né? Como eu falei, se a gente fez bem, a gente já chega com alguma coisa aqui. Dificilmente a gente vai ter tanto problema assim com a página vazia, tá? Outra coisa que é interessante, pessoal, é ter uma estrutura prévia para o texto. Tá? Então, assim, principalmente ali, com base nas anotações que fez durante a leitura, a gente já pensar assim, tá, mas qual é o meu objetivo nesse texto? O que eu quero fazer? Qual é o passo a passo? A gente não quer dizer que essa estrutura aqui vai ter que ser seguida à risca. Pode ser que quando eu começar, por exemplo, a escrever aquele artigo, eu me dê conta que eu vou ter que mudar esse planejamento inicial. Mas já ter essa estrutura prévia, esse planejamento, costuma ajudar bastante, porque daí eu já sei quais são os passos que eu tenho que fazer. Tá? Então, eu posso, por exemplo, assim, vamos pegar aqui no exemplo concreto, tá? Vamos supor que eu quero escrever um artigo. Aí, quais são os passos que eu quero fazer para esse artigo específico? Eu quero introduzir o assunto, né? Fazer uma introdução básica de qual é o tema ali. Eu vou fazer em seguida um resumo do que eu vou fazer, do que eu tô fazendo no texto, ou seja, quais são os passos que eu vou ter naquele texto. Eu resumo ali. Aí eu apresento, por exemplo, o argumento 1 do autor. Vamos supor que eu quero discutir só 2 argumentos. Apresento da melhor maneira possível aquele argumento 1. Aí eu apresento possíveis objeções a esse primeiro argumento. Aí eu apresento o segundo argumento do autor, da melhor maneira possível também. A seguir, objeções a esse segundo argumento, né? Possíveis objeções. E aí, ao final, eu apresento, por exemplo, o meu ponto de vista sobre aquele assunto, ou então eu apresento, por exemplo, respostas àquelas objeções anteriores, certo? E várias outras possibilidades que eu tenho aqui. E no final, faço uma conclusão, né? Uma breve conclusão ali do que foi feito e termino o texto dessa maneira, tá? Então, assim, eu tendo aqui essa estrutura, esse planejamento, esse esqueleto aqui do texto, pode ser que eu comece assim, poxa, eu tô lá trabalhando nessa etapa aqui, né? Apresentar o argumento 1, mas eu tô sentindo que aquilo não tá, eu não tô me sentindo muito inspirada para trabalhar nisso nesse momento. E nada impede que eu vá pro argumento 2, depois eu volto para isso. Certo? Nos permite, quando a gente tem essa visão geral aqui, fica mais fácil saber aonde a gente tem que chegar, tá? Inclusive, gente, quando eu falei lá para vocês, né, nos nossos primeiros encontros sobre essa questão de motivação, né, de dificuldades em relação a isso daqui também funciona do ponto de vista psicológico, tá? Porque se eu tenho essa listinha aqui de tarefas, eu posso ir lá, vamos supor que eu já fiz aqui a etapa 3 aqui de apresentar o argumento 1. Quando eu terminar, eu risco essa etapa, então eu sinto que eu tô avançando, que eu tô tendo pequenos passos em direção ao meu objetivo, que é terminar esse texto, tá? Então, é bem interessante aqui ter essa estrutura, até, gente, para o texto ter uma coerência interna. Porque uma coisa que acontece muito no texto de pessoas iniciantes é assim, começa falando de uma coisa, depois vai para outra e conclui uma terceira, tá? Por quê? Porque tem falta de estrutura, não tem um entendimento mais amplo, mais afastado para entender assim, tá, mas o que eu tô querendo com esse texto? Qual é a ideia que eu quero transmitir, certo? Então, ajuda nesse sentido também. Aí, pessoal, quero trazer também para vocês
esse material, assim, que é excelente da Verônica Campos, sobre escrita argumentativa. Ele tá disponível aqui nesse link, tá? Mas eu vou no final apresentar outras referências, inclusive ali colocar o link de um mini curso excelente dado pela Verônica, caso vocês queiram se aprofundar nisso, tá? Eu tô trazendo aqui esse material dessa forma, por quê? Porque às vezes, gente, uma dificuldade também que o pessoal comenta muito comigo é assim, tá, não, eu até sei o que eu quero fazer no texto, mas eu não sei como colocar no papel, eu não sei, assim, que linguagem eu tá utilizando, tá? E aí, a Verônica fez esse trabalho maravilhoso de dar algumas sugestões de construções aqui linguísticas que ajudam a trazer, inclusive, clareza para o texto, ser um texto mais fácil de ler. Tá? Então eu vou apresentar aqui brevemente isso para vocês, mas assim, eu recomendo ir direto na fonte, ir no material dela, ver outras coisas e no final eu deixo essas referências, mas já coloco aqui porque eu acho que pode servir assim bastante para quem tá passando por esse tipo de dificuldade nesse momento. Então aqui, ó, pessoal, algumas construções para expor ideias. Essa é uma estrutura básica que a pessoa pode aplicar no texto. Quais são, né, as sugestões aqui? A pessoa pode começar com ou considera-se importante, verdadeiro, necessário, essencial, escolher, né, algum dessas palavras aqui, lembrar, ressaltar, salientar, ter em mente, ou apontar, ou tornar claro que tal e tal e tal coisa. Tá, gente? Então é basicamente isso, vê? A gente pode, então, se a gente já tem aquela estrutura anterior lá que eu falei para vocês, por exemplo, eu quero apresentar, eu estou na etapa de apresentar o argumento 1. Eu posso pegar aqui uma dessas estruturas que está sendo sugerida aqui e já colocar no meu texto. Por exemplo, considera-se necessário salientar tal e tal coisa, tá? Aí tem um exemplo aqui, ó. É importante ter em mente que o descritivismo tem muitas vantagens explicativas, entre elas tal e tal e tal. Tá? Então, às vezes, ter essas pequenas estruturas já no texto nos ajudam também a já saber por onde começar de uma maneira mais rápida. Então, outros tipos de construções para expor ideias. Primeiramente, em primeiro lugar, antes de mais nada, a primeira coisa que eu gostaria de, nós precisamos, nós devemos, é preciso, cumpre, vale a pena, considerar, ter em mente, esclarecer, explicitar, reconhecer, é que, é o fato de que, é a ideia segundo a qual, é tal e tal e tal coisa. Então, um exemplo concreto de aplicação, né, de um tipo de estrutura aqui. A primeira coisa que eu gostaria de explicitar é que eu não vou defender nenhuma forma de relativismo moral. O que eu vou defender é que. Tá? Então, a pessoa está expondo a ideia com uma estrutura específica que seleciona, né, uma dessas expressões de cada uma das colunas aqui. Gente, não é que precisa seguir isso aqui à risca, tá? Até porque tem uma questão estilística da forma como cada pessoa escreve, mas no caso de a pessoa estar com um bloqueio de escrita, já ir colocando isso no texto e facilitar essa etapa. Aqui outras construções para expor ideias. É um fato, não há dúvidas de, eu acredito, para mim parece claro que. E aí um exemplo, não há dúvidas de que as teorias libertárias refletem, em alguma medida, o ponto de vista do senso comum, tal e tal e tal, tal. E aqui algumas construções, outras construções para expor ideias. A segunda razão pela qual, a segunda evidência que aponta para, em segundo lugar, adicionalmente, além das razões que já foram expostas, há também um outro fator, paralelamente, e assim por diante, né, pessoal? Porque tem outras possibilidades aqui. Um exemplo. Uma segunda razão pela qual o fiabilismo costuma ser rejeitado é que tal e tal e tal coisa, certo? Aí aqui, pessoal, algumas construções para expor contrastes de ideias. Não vou ler todas, tá? Mas é interessante vocês irem lá, como eu deixei, né? Ou pausar simplesmente, tirar uns prints aqui, ou simplesmente ir no material que tá lá sistematizado da Verônica para ver isso, tá? Então, por exemplo, aqui, mas, porém, contudo, é possível mostrar que, não é difícil provar que, na realidade, tal e tal coisa. E aqui embaixo alguns exemplos da aplicação disso. Então, aqui, apesar de as razões apresentadas na sessão anterior parecerem decisivas, a verdade é que tal coisa. Esses casos não parecem, entretanto, poder ser explicados adequadamente a partir da teoria segundo a qual tal e tal coisa, tá? Então, aqui, como eu falei, é uma maneira da gente começar a escrever. E aí, para expor conclusões, sendo assim, tendo em vista o que foi exposto, portanto, após essas considerações,
podemos concluir que, é justo considerar que, estamos em posição de aceitar, rejeitar, pode-se inferir que. E aí, exemplos aqui. É justo concluir, portanto, que tal coisa. Tendo em vista as dificuldades da teoria que foi exposta, estamos em posição de rejeitar tal coisa. Então, agora, pessoal, algumas construções que a gente pode já colocar ali no arquivo, né? De como apresentar e avaliar o ponto de vista, as teses de outras pessoas. Lembrando aqui, de novo, né, gente? Isso são construções linguísticas para facilitar no momento de escrever, mas a gente, para poder avaliar, a gente já tem que ter conseguido fazer essa avaliação prévia, essa leitura crítica, certo? Então, eu coloco aqui para vocês algumas etapas ao lidar com outros pontos de vista. A primeira coisa, pessoal, isso é super importante, é expor o ponto de vista ou a tese alheia da melhor maneira possível, certo? A gente não quer cair naquela coisa da falácia do espantalho, a gente quer realmente, assim, apresentar o ponto de vista, mesmo que a gente discorde daquela tese, da melhor maneira possível. Tá? Então, outra coisa, comparar diferentes ideias, fazer essa comparação, né? Aquele ponto de vista com outro ponto de vista diferente, assim por diante. Emitir juízo de valor acerca das ideias, né? Esse seria o objetivo, então, a gente poder apresentar uma crítica pontual àquilo que está sendo colocado. Algumas dicas em relação a isso, gente. Tente formular o ponto de vista dos outros nas suas palavras, porque eu vejo isso muito acontecer, que é assim, a pessoa começa ali a apresentar a tese de um filósofo, uma filósofa. Só que aí é só assim, a citação atrás de citação, atrás de citação, né? É quase que um copia e cola uma coisa atrás da outra lá do texto. Vê, a ideia, se a pessoa, né, se alguém que está lendo o texto, ela quer saber apenas o que o autor está dizendo, ela vai direto para a fonte, certo? Então, assim, é importante apresentar aquilo nas suas palavras. Inclusive, gente, porque às vezes um dos nossos trabalhos importantes é conseguir explicar, né? Fazer uma interpretação do que afinal de contas aquele filósofo quis dizer e que se expressou, né, de maneira tão confusa, de maneira tão difícil de entender. Então é importante sim que seja nas nossas palavras. Outra dica aqui que eu coloco é aplicar aquela técnica que eu falei para vocês, da técnica Feynman, que é imaginar que está ensinando o assunto para uma pessoa que não sabe nada sobre aquilo. Aqui, gente, não quer dizer que vocês vão escrever como se vocês estivessem escrevendo para alguém que não sabe nada sobre o assunto, tá? Em muitos casos isso não vai nem ser possível porque teria que escrever muito de maneira introdutória e esse não é o objetivo sempre. Mas é interessante para pensar, até para poder assim ver se a gente não consegue falar de um assunto de uma maneira simples, é porque provavelmente a gente não entendeu bem aquele assunto. Então, se a gente não consegue falar dele de uma maneira simples, talvez não seja interessante querer falar de uma maneira mais complexa, certo? Então, por isso que eu acho que é interessante aplicar essa técnica. Uma outra coisa que eu já tinha mencionado, mas retomando um pouco, é fazer anotações sobre o que você acha que entendeu e que não entendeu bem. Às vezes é importante marcar, olha, uma passagem ali que a pessoa leu, releu e não entendeu, tá? Às vezes até é importante daí buscar alguém que possa ajudar a esclarecer, né? Alguém que seja especialista naquele tema. E outra coisa que, a essas alturas eu acho que já tá bem claro, é reler, gente, quantas vezes for necessário até aparecer que entendeu bem. E claro, pode chegar que tem um limite ali, como eu falei, né? Que não vai ser uma releitura que vai resolver, aí precisa buscar outras fontes. Mas é importante não ter, gente, em filosofia a gente não pode ter pressa. É um trabalho lento mesmo, tá? Principalmente se a gente quiser fazer assim, um trabalho com certo cuidado. Então, não ter medo de reler o texto. Então, aqui, gente, algumas estruturas aqui que a gente pode utilizar para apresentar o ponto de vista. Algumas pessoas, o filósofo ou a filósofa X, na obra Y do autor tal, né? E assim por diante, mantém, dizem, argumenta, assevera, defende, que, de que, tal e tal coisa, tá? Só algumas construções aqui para facilitar esse processo. Algumas outras, ó, é a visão de X, a opinião de X é, pode ser argumentado e assim por diante, que tal coisa, de que tal coisa. E é aqui algumas outras construções linguísticas, e essa parte é tudo do material da Verônica, tá, pessoal? Só tô trazendo aqui para vocês terem acesso a isso. Segundo o autor X, de acordo com o filósofo Z, para os defensores de W, assim por diante, foi apresentada por, tem sido sustentada por, tem entre seus principais defensores, tal e tal coisa. E aqui, né, o filósofo X, o autor Z na obra Y, e assim por diante.
Então, gente, aqui, né, esse momento que geralmente é um pouco desafiador, que é avaliando o ponto de vista ou a tese apresentada. Então, depois de ter apresentado o ponto de vista, por exemplo, de um filósofo que a gente está estudando ali, você deverá efetivamente avaliá-lo, né? Esse seria o objetivo aqui quando a gente está falando de um texto que está apresentando algum tipo de opinião. Então, quais são algumas das perguntas típicas que a gente pode colocar para nós mesmos no momento que a gente está fazendo essa avaliação? Aqui também, de novo, gente, são sugestões, que nem aquelas perguntas anteriores lá de compreensão que eu apresentei para vocês no nosso encontro anterior. Tais e tais argumentos, resultados, te parecem corretos? Por quê? Né? Então, responder a isso. Qual é a sua opinião sobre tal e tal coisa ali que foi apresentada? O que alguém precisaria dizer para poder provar que tal ponto é falso ou verdadeiro? Tá? Tudo isso são questões que seria interessante tentar responder. Então, avaliar é basicamente comentar. E há diferentes maneiras de comentar um ponto de vista alheio. Quais são as mais comuns aqui? Comentar negativamente, comentar apontando algumas lacunas e comentar positivamente. Então, agora a gente vai ver algumas construções linguísticas, né, que a Verônica indica, justamente para poder fazer esses comentários aqui desses diferentes tipos. Então, avaliando uma tese ou um ponto de vista de uma forma negativa, essas são algumas construções linguísticas aqui. Não vou, né, gente, ler tudo, porque é mais um material de consulta mesmo, mas só pegando um exemplo, ó. Esse filósofo está, de algum modo, equivocado, incorreto, e assim por diante, tá? Então, é aplicar isso daqui de acordo com o contexto. Aqui embaixo, né, um outro exemplo. Importantes ressalvas podem ser levantadas contra essa posição ou essa teoria, assim por diante. Aqui outras construções, né, pessoal, também para fazer essa avaliação negativa. Um dos principais problemas com essa posição é tal coisa. Alguém poderia discordar de X quanto a uma coisa específica. E assim vai. Aí aqui, pessoal, algumas construções linguísticas para quando a pessoa quer apontar lacunas, né? Que também é parcialmente uma forma de avaliação negativa, né? Porque se a pessoa está apresentando lacunas, ela está vendo algum problema ali. Entretanto, pouco ou nenhum trabalhos ou pesquisa empírica, dados estatísticos, dá subsídio a essa teoria ou corrobora as conclusões tiradas por Z e assim por diante. Ou aqui embaixo, essa posição parece ter se dedicado muito mais a tal e tal coisa do que a tal e tal coisa, tá? Então, de novo, é um material de consulta para vocês darem uma olhadinha quando estão nessa etapa aqui de apontar lacunas numa determinada argumentação. E aí, gente, por fim aqui, na questão da avaliação de ponto de vista de outras pessoas, algumas construções linguísticas para a gente avaliar de maneira positiva, tá? Então, por exemplo, essa posição é bastante correta, ou acertada, ou coerente. Aqui, a seguir, um dos principais argumentos em favor de X é, por exemplo, adequado. Eu concordo com X em relação a tal coisa. Y parece correto quanto a tal e tal coisa. E aí, pessoal, a questão de como fundamentar um ponto de vista e uma tese. Tá? Algumas estruturas e algumas dicas práticas aqui para vocês. Então, quais são algumas formas de fundamentar? Então, como a gente viu, não basta ter um ponto de vista ou uma tese, é preciso saber fundamentar, apresentar razões a favor daquele pensamento, né? Então, não adianta eu dizer que eu acredito em alguma coisa, que eu acho que determinada questão é correta, se eu não estou ali apresentando nada que fundamente aquilo. Então, há maneiras básicas de fundamentar, de dar apoio, né, a determinado ponto de vista ou tese. O que seriam algumas maneiras muito comuns aqui? Através de exemplos, através de detalhes ou através de evidências. E aí aqui, vocês vão me permitir um pequeno parênteses, que um erro muito comum, gente, é confundir o ponto de vista ou a tese com a fundamentação. E daí eu quero apresentar um exemplo para ilustrar isso. Qual é o problema aqui, gente, de confundir a tese ou o ponto de vista com as fundamentações, tá? Porque, primeira coisa, assim, um erro comum é focar apenas na fundamentação, perdendo-se, por exemplo, em detalhes desnecessários, em vez de discutir o ponto de vista em si, a tese em si, tá? Então, a gente deve saber distinguir
entre cada coisa para poder determinar, inclusive, a importância que aquela fundamentação tem para o ponto de vista como um todo. Porque, vê só, se eu tenho, eu já vou apresentar um exemplo concreto disso, tá? Mas se eu tenho, por exemplo, uma tese a respeito de alguma questão, eu, em geral, vou apresentar na minha fundamentação uma série de argumentos ali, né? Eu vou apresentar um exemplo, vou apresentar uma evidência, por exemplo, assim por diante. Então, um erro comum é a gente ficar, isso é um erro comum aqui que eu coloco em debates, é uma coisa que a gente vê muito acontecer, tá? Por exemplo, um oponente ali no debate fica atacando apenas uma fundamentação específica que foi apresentada, geralmente a mais fraca, né? Então, uma da fundamentação, de forma a fugir de outras fundamentações melhores que também foram apresentadas. E aí, quando vê, às vezes nem se tá mais falando do assunto, tá? Vamos ver um exemplo disso para vocês entenderem o que eu quero dizer. Olha esse exemplo aqui, tá? Imagina que a pessoa A e a pessoa B, elas estão debatendo sobre a questão da legalização da cannabis, da maconha, tá? E aí a pessoa A, ela fala o seguinte: legalizar a maconha ajuda economicamente o Estado e ainda diminui o poder econômico dos traficantes. Quando o Uruguai legalizou, o país lucrou mais de 90 milhões de reais. Se não tivesse legalizado, esse dinheiro iria para o tráfico. Vê, esse é o argumento ali, a posição da pessoa A. Aí o que a pessoa B responde? Ah, mas o Uruguai não é exemplo para nada. Eu estive lá no ano passado e o país é um caos. Até os pontos turísticos estavam mal cuidados, cheios de pichação, tá? A pessoa deu o ponto de vista ali dela, da visão dela sobre as coisas, tá? Aí a pessoa A responde o quê? Ah, pois eu estive lá esse ano e gostei muito. Achei bem mais organizado do que o Brasil. Esse daqui foi o diálogo, tá, pessoal? E aí eu coloco as questões para vocês. Vejam. A primeira fala de A apresenta um ponto de vista? Qual seria o ponto de vista? Né? Então, a gente vê aqui na primeira fala, sim, apresentou, né, um ponto de vista. Apresentou um ponto de vista favorável, eles estavam debatendo, né, a questão da legalização da cannabis, se colocou favorável a isso, né, dizendo que aqui legalizar a maconha ajuda economicamente o Estado e diminui o poder econômico dos traficantes. Então, a gente tem um ponto de vista ali. Aí, a segunda questão. Esse ponto de vista, ele veio com alguma fundamentação? De que tipo? Que tipo de fundamentação? Sim, né? Veio com uma fundamentação. Ele pegou aqui o exemplo do Uruguai, que é um país que legalizou a maconha, e aí apresentou, né, um argumento colocando dados econômicos ali de que teria melhorado a economia do país ao fazer isso, tá? Então apresentou uma fundamentação para o seu ponto de vista ali favorável à legalização. Então, vejam, a próxima questão. Você diria que é um bom argumento? E aqui, gente, esse é um ponto bem importante, tá? Às vezes, em sala de aula, a gente está analisando algum texto, alguma coisa, e aí as pessoas, assim, elas não analisam o argumento. Elas param já imediatamente para pensar se elas concordam ou não com aquilo. Então, nesse primeiro momento, isso é bem importante, não importa se você concorda, tá? Mas sim se acha que foi um argumento bem formulado. Esse é o primeiro ponto. Foi um argumento bem formulado, independentemente de concordar ou não, tá? É um argumento, embora breve, ele apresenta de maneira clara o ponto de vista e ele apresenta uma fundamentação ali específica sobre aquilo, tá? Então a gente pode dizer que a gente tem um argumento ali. Agora, a questão seguinte, a objeção de B é um bom argumento? Porque sim, ou porque não? Vê qual foi a objeção de B. Ah, o Uruguai não é exemplo para nada, a pessoa foi lá e achou o país caótico lá na visão dela, mal cuidado na visão dela. Gente, isso daqui é uma boa objeção ao argumento que foi apresentado? Por que não é uma boa objeção? Porque, vê, é como eu estava falando anteriormente, a questão do Uruguai aqui foi uma fundamentação, foi um exemplo para o tema que efetivamente estava sendo discutido, que era a legalização ou não da maconha. Foi só um exemplo. E além de tudo, a pessoa, ela começou a falar do Uruguai de coisas que não tinham a ver com o assunto, de que ela não gostou do país e coisas do tipo. O que isso tem a ver com a discussão? Certo? Vê, se a pessoa pegasse e, falasse ali da questão do Uruguai, mas contestando aqui esse dado que foi apresentado, de que na verdade não seria, por exemplo, ela pode dizer assim, olha, esse dado de 90 milhões não é bem assim. Aí, porque ela tá atacando a fundamentação que foi apresentada, mas não foi isso que ela fez. Ela começou a dizer, não, esse país é muito ruim, ou coisas do tipo, tá? Então, não tem a ver com a discussão que está sendo colocada ali. E aí, gente, vejam
outro ponto aqui. A resposta de A à objeção, ela parece um bom argumento ou não? Ela é boa ou não, essa resposta? Vê o que A responde. Eu estive lá no passado e gostei muito. Achei mais organizado que o Brasil. Ou seja, a pessoa que apresentou o argumento inicial seguiu também nessa mesma direção da pessoa B, mudando de assunto. Agora eles estão falando sobre o Uruguai, se eles gostam ou não do Uruguai, sendo que esse não era o assunto. Gente, isso daqui acontece muito. Claro que eu dei um exemplo aqui mais, assim, né, de uma questão mais geral, porque isso acontece muito em debate, mas isso às vezes acontece em textos também, né? A pessoa tá lá debatendo determinada questão e às vezes ela fica tão preocupada ali com detalhes da fundamentação que ela acaba mudando de assunto. E às vezes um texto que era para falar de uma questão acaba virando um texto sobre uma coisa completamente diferente e, portanto, não é um bom texto argumentativo. Fechado parênteses, gente, voltando aqui às sugestões, né, do material da Verônica, aqui algumas construções linguísticas para exemplos, para dar exemplos, tá? Então vejam aqui, é mostrado por, isso é exemplificado por, e daí dá o exemplo. Ou aqui, um caso emblemático mostra que, um experimento importante instancia que, e assim por diante, tá? Então, as várias combinações aqui que tem dessas estruturas, de novo, acho que é legal vocês terem esse material para consulta. Aí, pessoal, uma questão que está no material da Verônica também, que eu achei interessante e quero trazer para vocês, é a questão de, ela chama atenção para isso, de que uma fundamentação adequada, ela vai depender do tipo de argumento que a gente está apresentando, de qual é a tese que a gente está apresentando, tá? Então, cada tipo de alegação requer um tipo diferente de fundamentação. Veja um exemplo aqui. Se a alegação é uma hipótese empírica, por exemplo, se trata de algo que pode ser confirmado ou descartado a partir de experimentos controlados, né, de uma questão empírica que pode responder aquilo, o ideal é que o suporte, aquilo que a gente vai apresentar como fundamento, inclua dados empíricos e resultados de pesquisas empíricas, certo? Então, por exemplo, imagina que eu digo assim para vocês, eu acho que fumar não faz mal, porque, o meu avô fumou a vida inteira e não teve nenhum problema de saúde. Tá, gente, qual é o problema com esse tipo de afirmação aqui? O problema com esse tipo de afirmação é que eu estou apresentando algo anedótico, ou seja, uma experiência pessoal de uma pessoa específica que eu conheço, para tentar contrariar uma afirmação colocada pela medicina que está embasada em dados empíricos, em pesquisas empíricas, certo? A questão de se fumar ou não, de forma geral, para a maioria dos indivíduos, vai ou não ser prejudicial à saúde, é algo que pode ser estudado empiricamente, certo? Então, na hora de eu apresentar alguma opinião, alguma afirmação, alguma tese sobre isso, o mais adequado é que, se esses dados empíricos estão disponíveis, que eu, apresente esses dados empíricos, né? Então, não faz sentido ali eu tentar fundamentar uma hipótese empírica fornecendo somente exemplos ou opiniões do senso comum, como nesse caso que eu apresentei para vocês, tá? Agora, por outro lado, se a alegação é um juízo moral, é possível fornecer como suporte, como fundamento, uma tese moral amplamente aceita, né? Exemplos de teses morais amplamente aceitas. Que matar é errado, que todos são inocentes até que se prove o contrário, e assim por diante. Então, um outro exemplo, tá? Imagina que uma pessoa tá dizendo que determinado político é ladrão, que ele é corrupto, só que a pessoa não tem nenhuma prova disso. É simplesmente o que ela acha, isso não está provado. O que eu poderia dizer? Eu poderia dizer, olha, todos são inocentes até que se prove o contrário. Calma, a gente primeiro, essa pessoa, até que a gente tenha certeza, a gente não pode afirmar que ela é corrupta, por exemplo, tá? Por que isso daqui daí é considerado um bom argumento aqui? Porque, veja, dificilmente essa pessoa com quem eu tô dialogando, ela não concorda que todos são inocentes até que se prove o contrário. Ela de forma geral vai concordar com isso, até porque ela também não gostaria, certo? De ser acusada por algo e ser tomada como, de fato, uma criminosa sem ter prova sobre aquilo, certo? Esse princípio aqui da inocência é algo que ela também tem a tendência a concordar, de forma geral. De novo, gente, não quer dizer que todo mundo concorda com esses princípios, com essas teses morais, mas elas, em geral, servem de argumentos quando elas são amplamente aceitas, tá? Então, de novo, o que é importante aqui?
a depender do tipo de tese, a depender do tipo de questão ali, a gente vai buscar uma fundamentação adequada, que tenha a ver com o assunto. Então, por exemplo, questões empíricas, questões que a ciência pode responder, bom, provavelmente a gente tem que ir para o aspecto empírico mesmo, mas nem todas as questões são dessa natureza, tá? Então, a gente tem que buscar ali uma fundamentação que se adeque ao assunto efetivamente que está sendo discutido. E aí, né, você deve ficar atento às peculiaridades de cada alegação para poder prover o tipo adequado de fundamentação, né? Aplicar a fundamentação de acordo com aquilo. Aí, pessoal, eu deixo para vocês a bibliografia, né, que eu utilizei aqui, da Verônica Campos, como eu falei, e deixo outros materiais também. A Verônica, ela publicou, e esse livro está disponível de maneira gratuita pela editora FI, é um material excelente, tá, pessoal? Esse livro chamado Penso Logo Escrevo, um guia metodológico introdutório para a redação de ensaios filosóficos. É um material muito bom e tá ali para quem quiser baixar. E também deixo sugestão para quem quiser se aprofundar mais isso e ver em bem mais detalhes essa questão, um mini curso que a professora Verônica deu e que está disponível no YouTube, chamado Uma Introdução à Escrita Argumentativa na Filosofia. Aprofunda bem mais algumas questões que eu mencionei aqui. E aí, pessoal, para encerrar, como eu falei para vocês, queria apresentar aqui a questão de como encontrar material bibliográfico e também algumas ferramentas, algumas dicas aqui de pesquisa para as pessoas que às vezes têm dificuldade com isso também, porque é outra questão que eu recebo. Então, trazendo isso aqui para vocês rapidamente. Aqui, pessoal, essas são algumas formas de buscar materiais, tá? Primeiro, o clássico, biblioteca da universidade ou bibliotecas públicas. Aí, quando a gente fala de internet, tá? Tem o Google acadêmico, em que tem ali, vocês encontram artigos, teses, livros, né? Vocês podem ali colocar ele em português, né? E vocês podem filtrar as pesquisas por idioma específico, por época específica também. Tem o portal de periódicos da CAPES com artigos, deixo o link aqui para vocês também. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, aqui está o link. Phil Papers, que aí são artigos, mas são em inglês. Aí, gente, para quem está buscando grupos de pesquisa, tem o diretório de grupos de pesquisa do CNPq, né? Às vezes a pessoa quer saber ali se tem algum grupo de pesquisa que está ali se aprofundando em algum tema que vocês também têm interesse. E para encontrar, gente, esse material é bem interessante para quem quer entrar em contato com determinado tema, tendo uma visão mais ampla do assunto, mas uma introdução bem adequada, assim, bem feita, tá? Que são alguns verbetes introdutórios, só que estão em inglês, da Stanford Encyclopedia of Philosophy. Mas, gente, depois eu vou falar um pouco de alguns truques que a gente tem aí para quem tem dificuldade com o inglês, tá? Uma das coisas, já que eu coloco também em relação a isso, é essa série Investigação Filosófica, que é organizada pela UFPEL, que está traduzindo, inclusive, verbetes da Stanford, tá? Então, tá lá fazendo esse material, esse trabalho super importante de ir traduzindo esses verbetes, já foram publicados, eles estão publicando em livros, assim, que estão disponíveis para baixar, e tem outros livros também que estão disponíveis para vocês baixarem ali, acessando esse link. Aí, pessoal, trago essa questão para vocês, tá? Do fator idioma. Vejam bem, a maior parte das pesquisas acadêmicas, elas são divulgadas em inglês, como eu acredito que vocês já sabem, né? Aí eu falo isso porque é a verdade, tá? Quem pretende seguir carreira acadêmica é fundamental aprender inglês. Né? Eu sei que, claro, a depender ali do que vocês vão estudar especificamente, né? A pessoa pode me dizer assim, não, mas eu estudo, sei lá, um autor francês. Então, ok, vai ser importante o francês, mas quando a gente está falando assim, da maior parte dos artigos, por exemplo, que a gente vai ler, eles vão estar escritos em inglês, tá? Eu sei que tem toda uma discussão aí em torno disso, de como que isso aconteceu, enfim, várias questões até de ordem política e tudo mais, mas é simplesmente assim, falando algo que é o que acontece de fato, tá? Mas aí, principalmente para quem tá começando, tá? Para amenizar essa dificuldade. E aqui eu coloco, ameniza, mas não resolve, tá? Tem o Google Tradutor, de vocês colocarem ali. Tem aqui também o DeepL, que é outro, é um equivalente ali do Google Tradutor e me parece que ele é melhor, tá? Que faz traduções, vocês, por exemplo, copiam ali determinado texto, colocam lá e faz a tradução, tá?
E tem também, gente, essa extensão do Google Tradutor para navegador, que ele traduz páginas inteiras. Então é interessante ter essa extensão aqui também, facilita, né? E quem tá no celular, gente, utilizando o Chrome, vocês conseguem, clicando ali naquela parte de cima, nos 3 pontinhos que tem no navegador, tem uma função que é traduzir página, que faz isso também, tá? Então, é uma maneira, por exemplo, vocês podem utilizar isso daqui para, por exemplo, conseguir ler os verbetes da Stanford. Não vai ser uma tradução perfeita, tá, pessoal? Mas essas ferramentas, sinceramente, elas estão cada vez melhores, assim. Então, vocês já conseguem ter uma tradução bem razoável dos textos. E aí, gente, algumas dicas para essas pesquisas online, tá? Essas dicas que eu tô colocando aqui para vocês, elas funcionam nos buscadores do Google, entre outros buscadores, a depender, mas no do Google certamente funciona. Uma é buscar a expressão exata. Então, se vocês querem, vocês estão, por exemplo, lá no Google acadêmico, né? E aí vocês querem buscar uma expressão específica, por exemplo, ser no mundo. Se vocês colocarem sem aspas, vai aparecer ocorrências em que tem ser, tem mundo, né? Assim, que aparece essas palavras todas. Mas se vocês querem expressão específica, tem que ser nessa ordem, tem que ser essa expressão, vocês colocam entre aspas e aí todas as ocorrências vão ter que ter a expressão ser no mundo nesta ordem, tá? É bem útil essa dica aqui de busca. Outra coisa é excluir uma palavra da pesquisa. E aí, para isso, vocês usam o sinal aqui, esse menos, né? Como se fosse esse tracinho aqui, na verdade. Na frente da palavra que quer excluir, tá? Sem espaço entre o tracinho e a palavra, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero pesquisar essa expressão ser no mundo, só que eu não quero nenhuma ocorrência que tenha Russell junto, tá? Eu quero que não tenha a palavra Russell. Então, eu coloco ser no mundo menos aqui esse tracinho Russell. E aí não vai aparecer nada que tenha Russell, né? Outra coisa, buscar por formatos de arquivos específicos. A gente usa esse modificador file type aqui, né? A gente usa essa expressão aqui. Então, por exemplo, eu estou querendo encontrar apresentações de PowerPoint, tá? Então, eu pesquiso ali, por exemplo, entre aspas, filosofia, e daí eu coloco ali a expressão file type PPT, que é a abreviação ali para PowerPoint. E assim, isso funciona com PDF também, tá, gente? Com outros tipos de arquivo, quando a gente quer pesquisar um formato de arquivo específico. Outras dicas para pesquisa, gente. Para fazer uma pesquisa dentro de um site específico. Então, como é que a gente faz? A gente usa essa expressão aqui, site, tá? Então, por exemplo, eu estou querendo buscar a palavra filosofia dentro do site da UFAC. Eu coloco também sem espaço aqui, tudo junto, tá? A expressão ali que eu quero pesquisar dentro daquele site específico, tá? Isso pode ser bem útil dependendo da pesquisa que a gente está fazendo. Outra dica, pesquisas do tipo isso ou aquilo, tá? O que acontece? Como padrão, uma pesquisa online, ela vai incluir todos os termos especificados naquela pesquisa, tá? Só que se eu estiver procurando por qualquer um dos termos, então eu posso utilizar esse operador OR aqui, né? OR. Então, isso precisa ser sempre escrito em letras maiúsculas. Então, um exemplo aqui. Vamos supor, né? Eu tô querendo fazer aqui uma pesquisa que eu quero que apareça ou Platão ou Aristóteles. Não precisa aparecer os dois na minha pesquisa, né? Qualquer um. Ou Platão ou Aristóteles. Eu coloco Platão aqui, OR, Aristóteles. Tá? Então, se eu não colocasse esse OR, gente, ia aparecer, ia ser, o que eu ia receber é quando aparecem as duas palavras que eu pesquisei, tá? Outra coisa, pesquisar por palavras específicas no título da página. Então, assim, tem que ser no título da página, me interessa isso. Aí eu digito essa expressão aqui, all in title, né, que é basicamente assim, tudo junto, e aí seguido imediatamente das palavras ou frases. De novo, né, gente, sem espaço entre os dois pontos e o que eu tô buscando. Então, por exemplo, um exemplo de pesquisa, eu tô querendo algo que tenha já no título ali, ética das virtudes. Então, eu coloco aqui, né, all in title, ética das virtudes. E aí, por fim, gente, as últimas dicas que eu deixo para vocês de pesquisa é quando eu tô buscando por palavras esquecidas, tá? Palavras que eu não lembro. Então, isso daqui é para quando a pessoa esqueceu uma palavra ou duas de uma frase específica. E aí, para isso, basta ela utilizar um asterisco como coringa para encontrar a palavra perdida numa frase. Então, um exemplo, tá? Eu coloco assim, quem semeia ventos, asterisco dessa forma aqui, tempestades.
tá? Precisa ser aqui entre aspas. E aí, vamos supor que eu não lembro essa expressão. Ai, quem semeia ventos, o que tempestades? Aí eu coloco ali e vai aparecer a palavra. Outra coisa, outro exemplo aqui. E esse é um dos mais úteis, tá, pessoal? A gente tem como filtrar os resultados. Então, no Google, você pode clicar na opção Ferramentas de Pesquisa, tá? E ali em Ferramentas de Pesquisa, para extrair resultados mais precisos. E ali, gente, vocês podem filtrar as respostas por nacionalidade das páginas, por idioma. Então, por exemplo, eu só quero coisas em português, vai só aparecer textos em português. A data da publicação, por exemplo, né? Então, eu quero artigos mais recentes, eu posso colocar ali uma data específica, né? Se eu não quiser, por exemplo, tá pesquisando ali por uma fonte mais antiga. E assim por diante, tá? Tem vários campos ali que a gente pode modificar para tornar a nossa pesquisa mais específica de acordo com o que a gente está buscando. Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais, né, a atenção de vocês aqui ao longo desse nosso curso. Eu espero que esse material vai ficar à disposição, espero que seja de alguma utilidade, né, para pessoas que venham acessar depois também. Tanto eu como os outros professores que participaram do projeto, a gente fica à disposição por e-mail ali, caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma das questões que a gente apresentou, né, ao longo do curso, e a ideia era mesmo fazer uma apresentação geral, principalmente focando em algumas dificuldades que a gente recebe muito, questões que a gente recebe, angústias, né, de pessoas que estão começando a fazer pesquisa em filosofia. A gente sabe que é algo, sim, desafiador, mas a gente espera que essas dicas tenham ajudado, de alguma forma, a tornar esse processo um pouco mais fácil para vocês. Um abração para todo mundo!